Você quer ver a transformação desta plantinha de acerola em um belíssimo bonsai? Assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou o Cícero da Apen, seja bem-vindo a mais este vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade na transformação dessa mudinha de acerola, né? Este aqui, se não me engano, é o segundo trabalho com ela, ou o terceiro. Não, acho que é o segundo. Ela ficou meio abandonadona durante um certo tempo, mas de propósito, né? Porque a planta precisa se desenvolver para a gente poder executar as podas de maneira correta e transformar ela em algo legal e interessante. Isto é uma planta de semente, né, que foi aramada quando bem novinha. Tem quantos anos? 3, 4? 3 ou 4 anos, uma coisa assim. Então, ela se desenvolveu legal, foi feita umas podas só de ponta ali, algum tempo atrás aqui, e agora a gente vai proceder com a poda para começar a dar um formato mais legal. E vamos também fazer uma troca do substrato, né? Posicionar ela de uma forma mais legal aqui. Mas em princípio vamos começar com a poda. Bom, só relembrando, esse, se não me engano, acho que é o segundo vídeo desta planta no canal, né? E toda planta que a gente grava tem uma playlist dela, então você pode acompanhar o primeiro passo, esse aqui vai ser o segundo. E existe um monte de outros vídeos de várias outras plantas que a gente também mostra o trabalho de transformação de uma muda comum ou de uma planta retirada de um jardim ou coletada em bonsai. Bom, e se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá? Para poder acompanhar todo esse trabalho de desenvolvimento e transformação de uma planta em um bonsai e um bonsai de qualidade. Bom, então vamos continuar aqui com esta plantinha, legal. Ela, a gente passou um certo período de tempo aí com os perrengues da vida, então isso aqui já deveria ter sido feito algum tempo atrás, né? Esse vídeo, mas como não foi possível, simplesmente foi diminuído drasticamente a adubação para que ela não se desenvolvesse demais e se mantivesse parado. Neste caso aqui agora, podem ver, as folhas estão meio amareladas por falta de nitrogênio, né? Mas isso foi feito de propósito, né? Para que ela não se desenvolvesse demais. Primeira coisa, eu vou desfolhar toda ela, retirar todas essas folhinhas dela aqui, que pode ser feito só puxando, não precisa vir com uma tesourinha podando uma por uma, senão vai ser um trabalho muito exaustivo. Por quê? Neste caso eu vou retirar essas folhas porque retirando as folhas a gente tem uma visão melhor dos galhos, daquilo que deve ser retirado, né? Para retirar qualquer defeito que possa ter. E a partir do momento que ela comece a brotar, a brotação vai ser uniforme, né? Vai brotar em todas as extremidades ali que sobrarem da planta, né? Então é uma maneira mais rápida, digamos assim, de a gente conseguir um resultado mais legal na planta. E outra coisa, claro, esse tipo de desfolha que eu estou fazendo aqui, simplesmente puxando, não pode ser feito em qualquer planta, né? Depende da espécie, da variedade. Certas plantas, se a gente faz isso, arranca a gema de brotação também, né? E aí, então, é necessário que se retire elas podando, né? No pecíolo da folha ali, para não danificar. Tem vários que dá para fazer isso aqui sem crise. E além do mais, a maioria desses galhos aqui vão ser podados, né? E claro, existem plantas que a gente não deveria fazer esse tipo de desfolha, retirar apenas, digamos, 1/3, né, da massa foliar dela, né, porque ela precisa ter algumas variedades de ácera. Mas isso é coisa que vai ser tratada em outro vídeo. Vamos retirar essas folhinhas daqui. Bom, isso daqui vai ser transplantado, vai ser modificado um pouco o ângulo dela. Deixa eu ver. Primeira coisa, a gente precisa definir a frente de uma planta, né? Essa daqui, o mais ideal neste caso, então ela vai ficar mais ou menos nessa angulação aqui depois, ó, tá? Porque a frente aqui. O tronco, ele vem um pouquinho para frente aqui, depois a gente vai mostrar bem certo, e ele vai para um lado e para o outro. Segundo as regras de formação de um estilo moyoga, esse aqui é um extremo, um moyoga é o extremo de torto, né? Só que é uma planta que eu gosto de fazer, gosto desse movimento e acho muito legal. E vai se tornar no futuro uma planta muito bacana. O ápice, que vai ser este aqui, ó, deixa eu pegar um rachizinho aqui, ó. Aqui vai ser o ápice, ele vai estar no mesmo alinhamento do centro do nebário da planta.
A planta nasce no centro do vaso, digamos, e o ápice deveria sempre terminar nesta mesma linha, no caso, né? Então, é isso que a gente vai procurar fazer. Então, o estilo Monhog deveria seguir essa regra para se tornar um trabalho legal no futuro, tá? Muitas vezes a gente não possui um ápice, no caso, ou vamos ter que usar outra ramificação para chegar num ápice que consiga estar no mesmo alinhamento do nebário, do tronco, do início do tronco. Muitas vezes também a gente não consegue, porque o material que a gente tem, né, ainda está em meio caminho e é um material descolocado, já com uma idade bem mais avançada, só que a gente deve procurar tentar se aproximar ao máximo disso. Então, se eu, por exemplo, aqui nesta planta, mantenho ela nesta posição e mantenho o ápice aqui, aonde que vai estar completamente o ápice da planta, né, a parte final da planta vai ficar completamente deslocado da base, e isso passa uma impressão ruim. Pode parecer bonitinha, tal, legal, mas no caso do estilo Monhog deveria ou devemos procurar se aproximar ao máximo daquilo que deveria ser o correto. Ok? Outra coisa também, muitas pessoas adoram usar o arame, né? Eu já sou nada, quer dizer, não é nada, eu uso o arame também bastante, mas quando é necessário. Por quê? Porque o arame, gente, ele serve para corrigir um defeito da planta. Se a planta possui um defeito e a gente tem como resolver ele com arame, a gente vai usar. E eu poderia, neste caso, utilizar arame nisso daqui tudo. Deixa eu ver aqui, olhar de frente o camarada aqui mais ou menos. Eu poderia tacar um arame nessa parte de cima dela aqui e simplesmente jogar ele para lá. Forçar. Só que tem necessidade de fazer isso? Não. É muito mais fácil e muito mais simples eu simplesmente fazer isso daqui, ó, no transplante. Inclino ela um pouquinho e pronto. Então eu vou podar alguns galhos aqui que não precisam e depois a gente vai proceder com esse transplante, que é uma coisa bem rapidinha, para vocês notarem como fica legal o negócio. Bom, e esta poda que eu vou fazer, o que é? Retirar esses galhos, essas ramificações que crescem diretamente para cima. Eu vou procurar formar na poda, a galhação dela, tudo em patamar. Por que formar em patamar? Porque o patamar, ele dá a impressão de idade na planta, certo? Se eu mantenho essa planta crescendo para cima e fica meio estilo bolinha, vai ser uma topiaria. E a topiaria nunca, de maneira nenhuma, tá? Aquela bola de planta de copa vai passar uma ideia de planta envelhecida e bem formada, tá? Então é necessário que a gente procure ao máximo possível digamos, repartir, montar alguns patamares na formação da planta. Bom, mas espera aí, antes de podar, vamos transplantar, que daí vai dar para entender melhor o que vai ter que ser tirado ou não. Tá, a gente tem uma noção aqui do que precisa tirar aqui, alguma coisa, mas ela estando na posição dela já vai ficar bem mais interessante. Então tá, e aqui não demora nem 2 dias pra gente tirar essa camarada do pote. Já foi arrancado ela do pote. Esse substrato que eu uso aqui, bastante raiz, muito legal. Cerola é uma planta muito boa de raiz, né? E uma raiz bem interessante, muito legal. Tem um musguinho aqui na base dela que eu vou procurar manter, né? Porque fica bonitinho. E esse é um musgo que nasceu por conta própria aqui. Então, deixa o cara. A acerola possui uma raiz bem torta, né? Todas elas são bem tortinhas, muito bonita, né? Estando na época correta de fazer o transplante, a gente pode fazer ele sem medo, tá? Eu costumo e gosto muito de fazer isso, deixar o mais baixo possível para formar uma planta legal. Não, mas vou ter que tirar um pouco desse musgo aqui para mim ver o que a gente tem aqui. Tá legal. Essa planta aqui, deixa eu ver. Na frente vai ser aqui. Ela possui uma raiz aqui, ó. Tá vendo? Uma raizona aqui. Deixa eu colocar essa minha etiqueta para cima aqui que tá incomodando. Uma raiz aqui, ó. Bem alta, crescendo para cima, tá vendo? Tá. Esse tipo de coisa aqui, como não foi muito agressivo a poda do nebário, vamos retirar ela também o mais próximo possível.
Se quiser, dá pra gente plantar isso aqui, fazer uma estaquinha, então aí já deu um aspecto um pouco melhor. E sempre que a gente for transplantar uma planta, a gente vai procurar sempre dar uma melhoradinha no enraizamento dela. Por exemplo, toda raiz que cresce meio para cima, a gente deve retirar. Retira a grossa, deixando a fina, sempre. Isso é básico no bonsai. Só que, bom, deixa eu ver. Não, tá legal. Muitas vezes eu lavo as raízes quando é necessário, quando a gente quer dar uma olhada e selecionar bem, né? Mas essa aqui tá muito legalzinha assim, então não tem necessidade de dar uma lavada nela. Outra coisa também bem interessante é que aquela técnica de se parafusar uma madeira embaixo, porque o nebare se desenvolva só na horizontal, é legal? Funciona em alguns casos sim. Porém, eu já fiz alguns, mas eu simplesmente descobri que não tem necessidade nenhuma, desde que seja bem podado, retirando as raízes que crescem diretamente para baixo, as mais grossas e mais fortes, e deixar as que estão na lateral da planta. Então a gente consegue, pode ver, isso aqui cabe num vasinho de 3 centímetros de altura. É problema isso? Isso não é problema. Isso aqui é ótimo e dá para se fazer. E isso praticamente com qualquer planta. E é claro que agora eu colocando no pote, ela vai soltar um monte de raiz para baixo, tá? Só que isso não é problema. Quanto mais a gente faz esse procedimento de podar as raízes de baixo e manter ele mais baixo possível, ela simplesmente se forma sozinha, sem aquele estresse de ter que ter uma madeira, um plástico, seja lá o que for aqui embaixo. Outra coisa aqui que eu estava quase esquecendo, que ela vai ser mudada de ângulo, né? Então, ela vai, no caso aqui, ó, ela vai entortar um pouquinho aqui. Então é bom tirar raízes mais grossas que possa ter desse lado aqui, que tem, neste caso aqui tem duas, tem uma aqui e outra aqui, que são um pouquinho mais grossas, deve dar uns 4, 5 milímetros, ó. 2 toquinhos só, então vou poder inclinar ela um pouco mais aqui, que vai ficar legal. Isso aqui vai continuar no mesmo pote, isso aqui é um tamanho de um pote cuia número 1, provavelmente. Sempre pra gente colocar uma planta, replantar ela, colocar novamente no vaso. Isso aqui por que está em pote plástico? Porque é uma planta em formação. Isso não é um bonsai pronto. Isso vai alguns anos ainda para ele ficar bem legal. Aí sim, então a gente pode cultivar em um pote bem maior, não precisa ser uma coisinha de 2, 3 centímetros de altura. E então podemos manter ele num pote desse sem problema. É até mais conveniente e melhor para a planta, né? Que ela vai se desenvolver melhor com isso aqui. Conveniente é uma batidinha sempre para procurar assentar, sendo qual seja o tipo de substrato. Ficou bem legalzinha e eu costumo usar o fitilho para amarrar, não coloco arame na maioria delas porque não tem necessidade de pôr arame. É mais fácil, mais rápido, mais barato. Eu simplesmente usar um fitilho por cima. Opa, ficou uma pontinha ali atrapalhando. Aí, pote geralmente tem 3 furinhos em cima, né? Então a gente coloca o fitilho bem distribuído ali e dá um nó no cara aqui. Pronto, a planta está aramada. Deixa eu ver se ficou bem no centro. Não tá sempre, tá legal. Muito bom, tá? Agora, vamos retirar essa bandeja e colocar a planta uma mesinha para poder dar uma girada nela, fica mais legal. Deixa eu ver se isso aqui ficou bem no centro. Ficou? Legal. Bom, a poda, como agora dá para a gente ter uma visão mais legal da posição do tronco, o que eu vou fazer neste caso aqui? Vou retirar aquilo que cresce diretamente para cima. Tirar isso com uma tesoura de poda comum. Por ser aqui à frente e esse daqui eu decidi que vai ser o ápice, vou retirar isso aqui que cresce para cima e retirar isso que está muito para cima. Já deu uma baixada na planta, né? E agora, aqui sendo a frente, olha, sendo a frente aqui, nós temos um galho aqui, ó, quase numa curva. Tá pro lado externo da curva, mas ele vai estar, olhando aí, ele vai estar muito agressivo, diretamente para frente. Então, não ficou muito legal, vamos tirar o cara.
sem medo. Aqui temos um outro que deve estar sequinho. Deixa eu dar uma limpada nela um pouco aqui. Só tirar aqui os restos de poda. Esse aqui tá pra dentro. Aqui tem mais um toquinho. Aqui debaixo. É recomendado sempre que a gente vá trabalhar um bonsai, seja qual for o procedimento de poda aérea, começar sempre de baixo para cima. E é bom que a gente se acostume com isso, né? Então vamos pegar, digamos, o primeiro galho, que vai ser esse camarada aqui. Como a intenção é formar ele em patamar, retirei o que vai para cima, né? Vou dar uma retirada naquilo que cresce diretamente para baixo, tirar a ponta de poda passada e tentar fazer um acabamento mais legal possível, né? E esse primeiro galho aqui, ó, ele está bem aberto aqui, tá vendo? Então, esse, digamos, primeiro galho, ele não é um galho que está formado, né? Vai precisar de um bom trabalho ainda para se formar. Ou não, vamos fazer o seguinte nele aqui, ó. Ele vem para cá e depois vem para cá, né? Ele se abre bem aqui, eu tava pensando em tirar esse daqui. Porém, ele tem um broto aqui, ó, tá vendo? Mais perto. O que eu vou fazer? Retirar isso daqui, ó. Olha como é que ficou. Parece que desapareceu, né? O primeiro galho, que deveria ser o mais grande, mais forte, mais bonito. Porém, temos um brotinho aqui, temos mais dois aqui desse lado. Ó. Então, a partir disto que sobrou, eu vou dar continuidade à formação desse primeiro galho, que é o mais grosso e tal, né? Então, a gente não precisa se preocupar muito em querer aramar e deixar uma coisa bonita, e sim dar a estrutura correta para que no futuro se torne um galho bem interessante, tá? Bem bonito e bem formado. Então pode ser feita uma poda mais drástica no galho assim, desde que a gente consiga depois ter a noção de como formar ele mais tarde. E é isso daí, ó. E por causa também, claro, da curvatura desse tronco, né? Ele tem uma linha meio reta aqui na horizontal, nós temos praticamente um segundo galho quase na mesma altura. Porém, a gente vai deixar ele por enquanto, só vamos fazer uma poda praticamente de limpeza nele aqui, dar uma encurtada nele, ó, tá? Tirar isso que cresce diretamente para cá, depois limpamos ali, e este daqui também vamos encurtar aqui, que está muito grande, e este também. Provavelmente no futuro isso aqui vai sair, porque esse aqui vai ocupar todo esse espaço, né? E então esse galinho aqui provavelmente no futuro ele vai sair, porque este aqui, como será o primeiro, ele vai ocupar todo esse espaço aqui. Só que por enquanto não preciso me preocupar em retirar o carinha daqui. Então seria o primeiro galho, esse aqui na realidade não seria o segundo, seria o galho de fundo, né? E nós temos um galinho aqui de frente, aqui, ó, desse lado. E esse camarada, ele até que tá bonitinho. Só deixa eu tirar as pontas aqui. Ó, nesse caso aqui, ele se reparte abrindo uma ramificação, encontrando-se ao outro. Eu vou retirar isso daqui, encurtar ao menos, né? Para que, se eu deixar aqui, ele vai continuar a brotação para cá, vai se encontrar com o outro galho lá. Vamos retirar isso aqui lá no pé e dar uma encurtada no cara. E aqui também. Pronto, ó, tá. Na continuação temos um outro galho do outro lado aqui, ó. A ideia é formar patamar, então o que eu vou fazer? Vou retirar aquilo que cresce diretamente para cima e deixar o que está pro lado. Dando uma encurtada na última gema ali. Pronto, já temos um galinho iniciando sua formação, né? Aqui, ó, bem legalzinho, tá? Uma grossura, digamos, compatível, já começando a se ramificar. E outra coisa também, né? Digamos, primeiro fundo e segundo galho aqui desse lado. Primeiro, um de fundo aqui, um segundo aqui. Temos esse metido de frente aqui, que por enquanto ele vai ficar. Só deixa eu tirar aqui a ponta. Este daqui tá bem mais formadinho do que esse, só que esse aqui tá mais proporcional em relação à planta. O galho de baixo deve ser sempre mais grosso que os mais de cima, né? Então, mesmo esse primeiro galho não estando bonito, não estando bem formado, a gente consegue, né, aumentar o volume dele, da ramificação e da massa foliar dele sem problema, tá? Então, como é uma planta que está no início, sem problema. Agora, continuando daqui para cima, temos um metidinho aqui bem no meio da curva, que esse nasceu há pouco tempo, e daí aqui atrás temos praticamente quase 3 todos juntos aqui. Só que aqui é o seguinte, nós temos um que cresce
diretamente meio para cima, outro que vai um pouquinho para baixo aqui. Ó. Neste caso aqui, então, eu vou retirar aquilo que cresce diretamente mais para cima e um outro que está aqui. Retirei errado. Agora foi-se. Pior que eu retirei errado, gente. Eu retirei um galinho aqui que não era para ter tirado. Pô, que sacanagem. Vocês não me falam nada também? É que tinha um brotinho bem picurucho aqui, ó. Eu pensei em deixar ele e retirar o grosso. Mas isso acontece nas melhores famílias. Então, por quê? Porque esse aqui tá bem grosso, tá quase mais grosso que esse daqui, né? Agora eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Eu vou ter que encurtar ele e manter ele podado. Assim que ele comece a crescer, eu vou lá e dou umas pinçadas na ponta das folhas para que ele não se desenvolva mais. E esperar que brote um outro carinha ali do lado. Isso também faz parte, viu? Esse aqui vai esperar brotar e crescer. Temos um outro aqui em cima também, daí o ápice, a frente do cara é aqui, temos um outro de frente aqui também que precisamos encurtar. Isso aqui também ele tá bem desenvolvidinho e a gente vai ter que manter ele na poda, tanto este como este daqui, né, para que ele não se desenvolva mais. E provavelmente vai surgir mais brotos no tronco. Aí a gente elimina, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, porque a questão da planta nunca é exatamente aquilo que a gente planeja para ela. Ela simplesmente responde de formas diferentes, então a gente vai ter que, conforme ela vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo os procedimentos mais corretos possíveis. Agora cheguei na pontinha do cara, só que aqui temos que retirar esse toco que ficou aqui demitido, beleza. Pronto. Então aqui nós temos daí finalmente aqui, ó, um galinho que cresce para cá com uma gema já pertinho aqui, tá? E o outro que vai ser a continuação do ápice. Eu tenho um outro pequenininho aqui atrás que talvez seja ele. Vamos simplesmente encurtar ele aqui na última gema. E esse daqui também vamos encurtar na última gema. Então é isso daí, ó. Tá, agora é só passar uma pastinha cicatrizante aqui e tá de boa. Provavelmente isso daqui a gente vai tirar essa que vai direto para... Provavelmente não, eu vou fazer isso já. Tirar o que cresce aqui, ó. E obviamente agora a gente vai deixar ele se desenvolver, crescer e ficar bem bonito, né? Tacar um rango legal nele para que cresça bem. Bom, o trabalho básico seria isso daqui, ó. Pode parecer que ficou muito depenado, né? Mas não. Tá? Se a gente quer bem desenvolvido, bem legal, no futuro a gente precisa fazer esse tipo de coisa, não precisa ter dó de fazer isso, porque a planta vai responder legal e vai se desenvolver muito legal, né? Para quem mora em regiões onde é possível cultivar uma acerola, gente, vale a pena, sabe? Que é muito bacana mesmo. Se você gosta desse tipo de material, moioguezinho, tortinho, bonitinho, confere na tela uma jabuticaba muito legal, que está ficando um espetáculo de planta. Você vai gostar muito. Confere lá.